Vamos para a parte 2 da nossa entrevista com o Fernando Mendonça, diretor de novos negócios, do Sim Comércio, do Alto Tietê. Vamos falar aqui estamos falando de novos negócios, parcerias do Alto Tietê, etc, 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 etc. Fernando, voltando agora para a nossa segunda parte, continuando aí com nossas perguntas. Claro. A gente sabe que o comércio continua com problemas financeiros, né? Quebrou muita gente, principalmente da pandemia para cá. A coisa foi brava. Muitos amigos, empresas tradicionais da cidade, 30, 40, 50 anos, foi pro saco, infelizmente, né? A gente estava falando dos desafios. Sim. Como é que o camarada, o lojista, o empresário, vai ter que... Não tem como mudar. Porque como é que você... Aí tem que ter uma parceria, a prefeitura, né, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, junto com o Sim Comércio, associações comerciais, tentar inventar alguma coisa para atrair os consumidores para as lojas físicas, porque muitos migraram aí para as lojas e-commerce, né? Exatamente. Então, e aí? Porque é mais barato você comprar um negócio na Shopping lá do que às vezes você comprar na loja aqui do centro, porque entrega rápido. Exatamente. Etc. Depende do produto, né? Mas aí você tem o Código do Consumidor nos defende, no caso de... antigamente tinha muito problema com coisa que você comprava, hoje já não tem tanto problema assim, porque todo mundo assume, né? O Mercado Livre assume, o Shopping assume, etc. e tal. O que eu vejo, Paulinho? A experiência tem que ser totalmente diferenciada. Então, você me recebeu aqui com café, me recebeu aqui com água. Então, esse tipo de atendimento vai fazer diferença. Eu quero comprar um tênis na internet, eu até posso comprar um tênis na internet, mas só que para mim é muito mais fácil ir hoje numa loja e experimentar esse tênis lá para poder ver se realmente cai bem comigo. Uhum. Então, o que eu vejo, a loja ela tem que se preparar para dar um atendimento totalmente diferenciado. Ela não pode se comparar hoje com a internet. Ela pode ter aquele canal ali como uma base de faturamento, ok, mas para quem quer continuar fisicamente sobrevivendo, ela vai ter que se reinventar. E para se reinventar, para mim, é um atendimento diferenciado. Então, vamos pensar... Eu vou dar um exemplo aqui, besta, que vem na minha cabeça aqui. Paulinho, faz quanto tempo que você não recebe uma carta, por exemplo, te parabenizando pelo seu aniversário? Uma carta mesmo, não uma mensagem. Você imagina hoje a loja que tem esses dados meus, sabe? Fala assim, Fernando, parabéns pelo seu dia, um dia especial, e hoje você ganha 30% a 40% de desconto. Só recebe de político. Só recebe de político, exatamente, você matou. Feliz aniversário. Eu faz muito tempo que eu não recebo uma carta por exemplo, numa loja. Então vamos pensar assim, sabe essa conexão que parece besta, mas faz sentido? Hoje eu tenho, sim, a mania de consumir. Vou dar um exemplo agora. Nas últimas 2, 3 semanas, eu como trabalho com a Igol, e o Igol ela necessita de TV de LEDs, coisa parecida. Então eu fui em algumas lojas em Mogi das Cruzes e tem loja que está atendendo ainda como se estivesse nos anos 2000, geralmente. Quer comprar, quer. Não quer, vai lá e compra no site. Tipo assim, não é assim que funciona. Então, aí eu acabei indo para uma outra loja, essa outra loja ela me atendeu muito bem e eu acabei comprando 5 TVs de uma vez só. Então, e eu precisava por quê? Por causa que eu vou estar no Akematsuri agora, em parceria com a Igol, em parceria com o pessoal lá, e eu precisava montar alguns totens, na verdade, para poder estar colocando em alguns stands que vão estar para lá. E eu precisava para ontem. E aí a TV, ela na internet, ela ia chegar somente perto do dia 26, entre 26 e 29. Para mim não funcionava, porque o Akematsuri já começa dia 11. Então, eu tinha uma necessidade, só que eu queria ser bem atendido e com um preço compatível. O que eu vi? Na verdade, eu vi uma oportunidade de chegar e negociar com a loja. Ó, na internet está tanto. Você consegue chegar bem perto para mim? Porque mesmo que tenha uma diferença de R$100 aqui, como eu preciso dela para agora, para mim é vantajoso. Ele chegou no preço da internet e ainda me entregou. Uma tinha na loja e as outras todas me entregou ontem. Então, você está entendendo? Então, a necessidade de mim é uma necessidade diferente. Então, muitas das vezes a gente pode realmente receber no outro dia. Mas a experiência tem que ser diferente. Então, você tem que atender hoje o cara com café, tem que atender com uma água, tem que conhecer o cara pelo nome e tem que ter esses dados para que você sempre... E educação. Né? Faz toda a diferença, né, Paulinho? Faz. Então, o cara tem que se reinventar. O cara atende a gente, às vezes, como o vendedor atende... Isso eu sempre falo para o Sim Comércio ou até para a associação comercial. Eles dão cursos, tal, né, para os vendedores das lojas, que às vezes você vai numa loja e o cara fechada, tá de mau humor, ele tem problema na casa dele, leva
pro serviço, coisa que não se deve fazer nunca. Perfeito. E às vezes não tem simpatia, não tem paciência, né? Então o vendedor da loja ele tem que estar preparado para poder atender o consumidor. Porque tem o senhor idoso que você tem que ter paciência, cara, para atender as pessoas. E as pessoas não têm muita paciência. Eu vou dar uma ideia, na verdade, enfim, para os seus espectadores aqui que hoje empreendem, e não é fácil nesse país, né? Mas vamos pensar assim. Imagina que a gente tem 2 barracas de hot dog aqui, uma do lado da outra. Uma fala que vende catupiry, pendura o catupiry ali para você ver que realmente é o catupiry. Porque o catupiry, na verdade, acaba sendo uma marca, o nome catupiry, mas nada mais é ali do que um produto que ele pode utilizar. E tem o catupiry que não é da marca catupiry. Se você hoje fosse comprar um hot dog e você quisesse catupiry, você iria no que fala que é catupiry ou na marca catupiry? Não, o que é catupiry. O que é catupiry, certo? Claro. Aí o que acontece? Imagina hoje você tendo a necessidade de ser melhor do que o seu concorrente. Você vai ter que melhorar cada vez mais. Então vamos pensar, eu gostaria de chegar hoje para comer um hot dog e ver um bacon de altíssima qualidade, um catupiry de altíssima qualidade, um pão de altíssima qualidade. Então, assim, o que hoje eu falo para os comerciantes? Eles precisam se quebrar. O que é o se quebrar? Como que eu melhoro? Como que chega um vizinho aqui do meu lado e me quebra vendendo a mesma coisa que eu estou vendendo? Vamos pensar hoje no hot dog. Então, você está com uma salsicha de má qualidade, seja um cara lá e pendura um pacote de salsicha Sadia. Sadia, quer queira ou não, é referência de qualidade. O cara fala que vende catupiry, mas pode ser um requeijão qualquer lá que você não vê. O cara vai e pendura e você vê ele colocando realmente catupiry. Então o que acontece? O que é o quebrar, na verdade? É melhorar cada vez mais. Então eu olho pro meu vizinho, o que ele vende? Puta, ele vende camisa, mas ele vende aquela camisa de qualidade ou não? Porque tem o cliente que quer qualidade e tem o cliente que só quer o preço. Se você se diferenciar nesse sentido, você vai ter o cliente que você está buscando. Então eu hoje, nas minhas empresas, eu penso, o que eu posso ser melhor do que eu em relação a hoje? Certo? Fernando, qual que é o café que você atende hoje o seu cliente? Eu atendo esse café. Tem um café melhor que eu posso atender? Tem. Então vamos correr atrás para poder ver se realmente faz sentido. Então aquele café especial, aquela salsicha legal, aquele bacon melhor, aquele catupiry, vai fazer com que você tenha automaticamente um produto muito bom para ser vendido. E aí você começa a trabalhar, parte de Instagram, Facebook, coisa parecida. Na sua opinião, a pessoa que trabalhava de empregado numa fábrica e ele foi demitido, aposentou, sei lá, ele não quer mais trabalhar para empresa nenhuma. Ele quer abrir um negócio. Show. O que você sugeriria para essa pessoa? Para abrir, que ele teria certeza, não é? A certeza vem depois da forma que você trata o seu negócio, mas seria um pouco mais seguro, ele tem que seguir a orientação lá do Sebrae. O que você sugeriria a essa pessoa que está querendo abrir um novo negócio? Ser um representante, representar uma marca já famosa, abrir... entendeu? É mais ou menos isso, não? Eu sou um cara que eu comecei, vamos pensar assim, empresariando quando eu tinha meus 7, 8 anos. Então eu já, sim, naquela época lá, é uma parte que de vez em quando eu penso em não contar, mas às vezes pode tocar alguém que na verdade está pensando em fazer dar certo, né? O empresariar é você ter liberdade para fazer tudo que você ama na vida de verdade. Então assim, se você for fazer algo por dinheiro, dificilmente você vai ter êxito, porque o dinheiro vem em consequência do que você faz com excelência. Então vamos pensar, acho que a gente tinha batido papo lá no Comércio sobre quando eu falei para um funcionário meu que queria a minha ajuda para se tornar o melhor vendedor de água da região. Ali ele morava perto da Mogi Bertioga, e o que eu fiz para ele, na verdade, foi dar as dicas de que, cara, você não vende mais água, você não vende mais uma Coca-Cola ou uma Heineken, você vai vender ali literalmente a necessidade do cara. Qual que é a dor do cara? O cara tá com sede, certo? Porque tá parado, vira e mexe para a Mogi Bertioga, só que ele não quer só água, ele quer ser muito bem atendido. Então você vai ter uma caixa de um isopor ali, limpinho, um isopor sempre novo, vai estar gelado pra caramba, você vai estar uniformizado, né? Bom, um bonezinho branco, um coletinho ali, demonstrando mais do que a qualidade ali do que está vendendo do produto, que tem que ser um produto bom, higiene, limpeza. Você abre a caixa pro cara e deixa ele pegar ali dentro. Nem o pagamento com dinheiro, não. Você já deixa o seu Pix ali pro cara chegar e fazer o Pix para você. Então, o que eu falo pro cara hoje? O que ele vê de diferente em relação ao que ele quer hoje atuar? Então, ele quer vender qualquer coisa que seja água, por exemplo. Eu falo para você, Paulinho, se eu fosse começar hoje, literalmente, eu começaria... Se eu
tirasse tudo que eu tenho, mas deixasse o meu conhecimento, eu rapidamente chegaria de novo no meu nível. Porque eu tenho hoje, mentalmente dentro de mim, que eu consigo fazer as coisas acontecerem. E hoje o cara que sai de uma fábrica, ele sai engessado. Ele está acostumado, na verdade, a fazer. Coloca daqui, pega dali, coloca daqui, pega de lá e vai... E, inclusive a nossa escola hoje está assim. Hoje a escola ainda ensina o que eu aprendi nos anos 2000. E nos anos 90, isso não funciona mais. Hoje está todo mundo indo para IA, por exemplo, né? Então, quase não tem escola ainda trabalhando com IA. Então, hoje, os robôs... A gente está indo agora para Canton Fair, como eu estou te falando. A gente vai conhecer a UBTech, que é uma das maiores empresas de robótica humana no país. Daqui a pouco, a gente tem um monte de robô trabalhando dentro da empresa e não vai ter mais espaço para você. Então, o que eu vejo hoje é, você tem que se atualizar, e se atualizar vou dar um exemplo para você, o Guto Galamba, ele fala que se você quiser entrar na internet hoje de verdade, para poder se diferenciar, além de ter um produto bom, 3 Reels por dia, 7 Stories por dia e uma live por semana. Quem faz isso? Se eu te perguntar aqui com quem hoje tem um comércio. O cara não faz. Então, o que acontece? O algoritmo, ele não vai entender que isso hoje... Para o Instagram, é legal chegar e mostrar para mais pessoas. Então ele fala, você quer mostrar o que você tem? Automaticamente você tem que se posicionar na internet em relação a isso. Então eu viro e mexo, me posiciono em relação às mudanças que estão acontecendo no comércio. Mas se você se posicionar hoje e daqui a 3, 4, 5 dias você coloca alguma coisa, o Instagram não vê que você é legal. Então eu hoje, se fosse querer sair de uma empresa para poder chegar e trabalhar, eu ia basicamente entender de algum mercado que eu já gosto, que eu já consumo, que eu gostaria de trabalhar e focaria no Instagram, focaria em mostrar para as pessoas que eu tenho um produto muito bom. E o que você não recomendaria? Que eu não recomendo. Trabalhar por dinheiro. Pô, vou largar a minha empresa aqui agora para poder chegar e ganhar dinheiro porque eu quero fazer alguma coisa, não sei o quê. Mas como você vai fazer isso? Porque eu entendo, Paulinho, que só existe uma maneira de você ganhar dinheiro. Fazer um outro cara que está com você ganhar dinheiro. O ganha, ganha, ganha. Então, se você for tentar hoje entrar no comércio, seja ele qual for, pensando somente na vantagem financeira que você vai ter, dificilmente você vai ter êxito. Então, eu não recomendaria você abrir mão de um sonho para ir para um lugar onde você não ainda está acostumado a nadar, cheio de tubarão gigantão lá. Eu não recomendaria você ir por dinheiro. Você tem que ter um algo a mais. Eu vou resumir para você aqui. Vamos pensar na obesidade, tá? A obesidade, ela é o problema, ela é a causa. Qual que é a tribo? São todas as pessoas que estão com obesidade. E qual que é o líder? É o cara que vai falar para você. Você vai ter que agora treinar, vai ter que tomar mais água, vai ter que trabalhar de uma outra maneira a sua mentalidade para você conseguir. Então, o problema e a causa tem que ser muito maior do que você. Então, imagina hoje qual que é o problema que você vai resolver, que você vai solucionar. Então, se você está indo para um lugar onde você não resolve nada, onde você não dá solução para nada, vamos pensar na obesidade. A obesidade, muitas pessoas utilizam a bariátrica, por exemplo, elas utilizam um corte no corpo para corrigir, na verdade, uma doença mental. Que ela tem que acordar de manhã, ela tem que comer certo, ela tem que treinar certo, ela tem que tomar água certo, só que ela já não tem mais o apoio que ela deveria ter, hoje mental, vamos pensar assim, e ela vai para cortar a barriga, porque ela já não acredita mais nela. Então, o que eu vejo? Você tem que ter uma causa muito maior do que você. E qual que é a sua causa? Minha causa no Sim Comércio, como estou te falando, é não deixar as empresas pequenas quebrarem, porque elas são as primeiras que vão quebrar. Então, a causa é muito maior do que o Fernando. O Fernando, ele vai passar pelo Sim Comércio com aquelas ideias e alguém vai vir no meu lugar e vai dar continuidade. Se você está saindo de uma empresa para ir para algum lugar onde você só vai ganhar dinheiro e não existe uma causa maior do que você, não adianta você sair. A gente está falando das lojas físicas e da e-commerce, né? Você falou da sua TV que você comprou. De repente os lojistas vão falar assim, olha, quando você compra pela internet, não tem um custo operacional, né? Não tem aluguel, e etc e tal, como uma empresa física tem. Perfeito. Por isso que o custo de um produto que você compra pela internet é muito mais barato. Porque só tem lá um distribuidor, né? O cara tem tem o produto na loja, daí ele manda pro depósito lá, o distribuidor dos produtos. Muitas das vezes até dentro da Amazon mesmo, dentro do comércio, do Mercado Livre, eles já tem lá na verdade espaço onde dele, você leva. né? Exatamente. Ele aluga o espaço dele lá, já tem um monte de mercadoria estocada. Exatamente. E dali o funcionário só vai separar, embalar e despachar, né? Então existe esse diferencial em relação a uma loja física daquela que é online. Existe. Então, para o cara reduzir o preço da televisão, vamos usar a sua televisão como exemplo. Claro. O
A televisão custa R$ 2.000, você vai comprar na internet, está 1.600 e na física está 2.000. O cara tá embutindo ali funcionário, luz, aluguel, etc e tal, IPTU, né? Como é que você vai convencer esse cara a reduzir o preço se você vai reduzir o lucro dele, né? Não tem como. O que acontece? Eu não fui lá para poder comprar outras coisas. Mas só que eu vi outras coisas que automaticamente você pode me ofertar. Né? Vamos pensar hoje numa televisão, tá? Não foi o que aconteceu comigo lá. Mas vamos pensar que o Fernando e o Paulinho a gente vai vender televisão. Paulinho, pensa agora a gente tentando vender uma televisão pro cara que na internet tá 2.000 e a gente vai vender por 2.500. Mas coloca ele sentado literalmente ali no sofá legal, coloca um fone para ele ver literalmente tudo que aquela televisão pode entregar e fala, cara, fecha o olho agora, meu irmãozão. Imagina que você tá dentro da Disney. Coloca ali a imagem da Disney, o som da Disney, porque a mentalidade nossa, ela leva a gente para qualquer lugar. Você concorda comigo agora, Paulinho? Se a gente fechar o olho agora e imaginar que a gente tá dentro da Disney, a gente consegue. Então imagina o cara ter a sensação de que realmente ele tá comprando uma televisão que vai levar ele para um outro lugar, que tem um som legal. Isso o cara não consegue ver na internet. E automaticamente ele, caramba, que sofá legal, quero também o sofá. Então, como que você vai vender hoje a televisão que é mais cara? Dando experiência para ele diferente. Coloca o cara para poder comprar uma TV sentado na frente do sofá, na frente daquelas poltronas legais. Coloca ali uma água, um café, alguma coisa pro cara. O cara vai se sentir ele rei. O cara vai se sentir diferenciado, Paulinho. Então, hoje, para você vender algo que tem na internet por 2.000 e você vai vender por 2.500, você tem que vender experiência. E isso você ainda não tem na internet. Então você tem que tratar o cliente dessa maneira. Eu ficaria encantado se para comprar uma televisão, aquela televisão que você quer, meu irmãozão, tá vendo aquele sofá ali? Senta ali, eu vou colocar um fone para você sentir, na verdade, tudo que a gente pode entregar com essa TV. Porra, cara, eu com certeza ficaria encantado, Paulinho. A ideia é boa. O pessoal tem que colocar em prática. Quem faz isso? Você tá entendendo? Ninguém faz isso. É raro. É muito raro. Mas... A paciência, o tempo, o cara não quer perder tempo, quer vender rápido, né? O cara da loja lá. Ah, meu amigo, eu não tenho tempo de ficar ligando, mudando o canal pra você ficar vendo. Essa TV, te interessa? Tá vendo a imagem? Tá ligada lá no mostruário. Exatamente. Essa aqui, aí você faz o comparativo de vários modelos. Essa aqui é mais colorida, essa aqui é menos colorida, essa aqui tem mais brilho, essa tem menos brilho, e etc e tal. E o cara... Tá bom, qual a diferença de uma pra outra? Ah, aquela ali tem mais botão, aquela tem menos botão. Tipo assim, vai. Cara, você vai comprar hoje uma TV, você vê todas no mesmo lugar, certo? Imagina você montar realmente um ambiente para que a televisão ela seja, na verdade, só o ponto alto. E que você queira vender tudo. Então você constrói, na verdade, entre aspas, ali um caminho para o cara seguir. O cara vai entrar no ambiente, o cara vai sentar no sofá, o cara vai colocar um fone de ouvido. O fone de ouvido não está no pacote, você vai ter que comprar o fone de ouvido. Ele nem sabe que ele pode conectar o fone de ouvido ali e ter um serviço ali de altíssima qualidade em relação ao som. Você trabalha com som, você trabalha com imagem. Então imagina você sentar hoje, e isso a gente não está falando de uma TV de 10.000 não, a gente está falando de uma TV de R$1.500. Se ele criar essa experiência dele, cara... Você pega o filho, na verdade, ali dessa pessoa que foi até você ali, coloca ali um desenho para ela ali, coloca o foninho na vida. Cara, já era, você mudou o contexto de compra. A experiência de compra. Aqui em Suzano mesmo, se você sair agora, você não vai ter isso. E por que não tem isso? Não tem isso porque as pessoas não entenderam ainda que é importante elas se mexerem. Né? O confortável hoje não vai ser o amanhã. Então por que você já não se tira do confortável, do conformismo, né? A estabilidade não existe, Paulinho. Chega um cara que comprou a loja 100 ali, por exemplo, manda todo mundo embora, coloca outra pessoa. E aí? Então você acha que você hoje como CLT está confortável? Não está confortável. Então essa é a intenção hoje. A intenção é mostrar para o comércio que ele tem que se reinventar. E vai se reinventar como? Dando uma experiência totalmente diferenciada para o cliente. Nós falamos de TV, mas tem outros tipos de produtos que não dá para fazer muita coisa, né? Mas tem muitos que dá, a maioria aí acho que dá. O videogame. Cara vai comprar uma cama. Cama. Deita na cama ali, experimenta a cama, né? O sofá, que nem você senta no sofá para ver a maciez, tem vários tipos de sofá. Vai sentando e experimentando. Ó, esse aqui reclina, esse aqui não reclina. Agora coloca tudo junto. No mesmo ambiente. O que você quer comprar? Uma TV, cara? Vamos ali. Não, mas eu quero TV, não. Vou te mostrar a TV ali, cara. Essa TV, ela tá lá também. Vamos lá. Você já sentou no sofá, cara. Cacete, eu não tenho esse sofá, velho. Com esse sofá aqui vai ser muito mais gostoso passar 2 horas na frente da Netflix. Ô Fernando, o comerciante, qualquer lugar do Brasil, nem está falando de qualquer lugar, né? Não vamos generalizar Suzano ou Mogi. Para ele impulsionar as vendas, as redes sociais é muito importante. Da loja física. Loja física, né? Loja física. Não, a online, tudo bem. Pode ser fazer esse comparativo com a online também.
Mas vamos focar mais na loja física. Paulinho, vamos pensar aqui agora. Isso é legal a gente linkar com coisas que realmente poderiam ser feitas para acontecer de verdade, né? Uhum. Vamos pensar que agora se uma rede de vendas aqui de eletrodomésticos, imóveis e tudo, fala assim, pessoal, hoje aqui a gente vai ter uma experiência diferenciada. Como que vai ser? Todo mundo que vier aqui para poder comprar uma televisão vai deitar nessa cama espetacular aqui. E aí você chega e você utiliza o Instagram para isso. Então, isso não tem, você concorda comigo? Não tem ninguém que hoje me oferta para comprar uma televisão, deitar numa cama. Ó, imagina você deitado nessa cama aqui agora e você imaginando aquela televisão ali, tal, não sei o quê. Então, o que acontece? Que eu tenho que pegar um caso real agora. O que eu vejo é mostrar na internet algo diferente. Ou é mais do mesmo? Então, mesmo você utilizando a internet, o Instagram, o Facebook a seu favor, tem que ser algo diferenciado. Pessoal, tudo bem? Aqui hoje, muito bom dia, tal, não sei o que. Hoje a gente vai ter uma promoção aqui, a televisão de 2.000 por 2.000, de 2.000 por 1.800. Você vai na internet, tá 1.500. Cara, isso aí não vai funcionar. Agora, a experiência vai ser essa, não sei o que, e no final do dia, todo mundo que participar aqui desse programa aqui, onde eu vou mostrar para você uma televisão, você deitando na cama, você vai concorrer a um iPhone. Por exemplo, inclusive a gente vai fazer isso lá no Akimatsuri. O pessoal está me contratando para eu criar um sistema para as pessoas interagirem. São 150 mil pessoas lá no Akimatsuri, tá, Paulinho? Isso em 2 semanas, são 4 dias. Uhum. E como que você atinge aquele cliente de uma maneira fácil? Sorteios. Todo mundo que escanear ali vai ganhar uma promoção dos parceiros que vão estar comigo naquele stand. E no final do Akimatsuri, a gente vai sortear 2 iPhones. Cara, é só você chegar, colocar o seu nome, o seu telefone para a gente poder entrar em contato com você. Mas antes disso, você automaticamente vai receber a promoção do parceiro seu. Vamos pensar aqui com você, Fernandão, o que você vende aqui? Você vende computador, tá, Fernandão? Então a gente vai sortear junto, são 20 pessoas. Quanto que é cada iPhone aí? 10 pau. Vai sair 20 mil reais, automaticamente são 20 pessoas. Então cada um dá R$1.000 para poder atingir 150 mil pessoas pegando ali para ganhar um iPhone. E aí depois você vai ter 150 mil pessoas com mala direta para você poder chegar e atender. E você automaticamente já ofertou pro cara lá 20% de desconto naquele notebook que você tinha parado dentro da sua loja. Então o cara vai lá para poder ver. Então assim, você cria na verdade um chamariz. Você cria na verdade algo que realmente vai fazer sentido. A isca seria o sorteio. Mas você já consegue controlar na verdade um contato ali já primário com o cara. Mesmo que não tenha ninguém vendendo, hein? Imagina um totem aqui agora, o que eu tô te falando. Essa é a maneira que a gente está trabalhando, né? Então eu acho que o Instagram ele vai potencializar você na loja física, desde que você tenha algo diferenciado para mostrar. Se for algo do mesmo, não vai funcionar. Nós estamos na Rádio Sat FM, a única rádio da cidade de Suzano, já tem 18 anos. O rádio ainda tem espaço dentro dessa estratégia? Eu sou apaixonado, na verdade, enfim, eu trabalho com música, né? Então eu visitei muitas rádios por aí. E vamos pensar o meu avô. Meu avô, ele tem o radinho dele ainda, aquele radinho de pilha que ele liga ainda. Inclusive tá no mesmo móvel que provavelmente eu brinquei e comi ali, parado lá na cozinha dele lá ainda lá. Isso me traz muitas recordações. Não tem que não se apaixone. Eu vou falar uma loucura pra você aqui. Eu sou corintiano, né? Não mais. Sou Corinthians, vai Corinthians. Não, vai Corinthians. É uma loucura aqui. Não sei se alguém já fez loucura aí. Eu lembro quando eu ficava do lado escutando ali, principalmente o jogo contra o Palmeiras. Se o Corinthians fizer esse gol aqui, eu vou dar 3 pulinhos, vou dar. Cara, e eu me apaixonava. Então você ouvir hoje ainda uma narração na rádio é diferenciada, Paulinho. É sério. Tá tudo bem, vamos ver. Tem tela de 100 polegadas. Imagina, né, a cena, né? O cara com a bola lá, lutando. Não, cara. Né? Olha no lance. Subindo, balão descendo. Então, muito legal. Silvio Luiz. Então, assim, eu Você não é do tempo, tinha Fiore Gilhote, tinha os Mar Santos, tinha os caras. Então assim, não, cara, sempre vai ter. É apaixonante o rádio. O rádio ele tem uma conexão com você diferente, porque o cara tem que imaginar aquilo dali. E eu falei, inclusive, sobre imaginar agora, lembra? A gente comprando. Imagina que você tá dentro da Disney, coloca o somzinho aqui, anti-ruído. Agora você abre, na hora que você abre o olho ali, tem ali o castelo ali das princesas ali, com aqueles fogos, que graças a Deus eu já fui várias vezes lá, eu imagino. E se eu estiver dentro do meu quarto hoje, dessa maneira que eu tô te falando, eu consigo me imaginar também lá dentro lá. E a rádio, ela traz isso. Você pode estar em qualquer lugar do mundo, ouvindo uma música, ouvindo um locutor, falando o que realmente você sente. Dentro de você nem imagina que você poderia sentir, Paulinho. E em relação ao comércio? Para rádio? Sim. Eu acho que todos os canais hoje a gente tem que utilizar. E
quanto mais... Eu sou um cara que vou meio que na contramão, tá, Paulinho? Então, tipo assim, se você tá indo pra lá, cara, eu vou pra cá. Vai ser mais difícil, certo? Só que esse mais difícil, provavelmente, vai te dar um resultado totalmente diferente de todo mundo. Hoje a rádio, ela se conecta, como eu tô te falando, com muitas pessoas ainda de uma forma diferenciada. Eu ainda vejo muitas pessoas de manhã acordando e antes de sair para trabalhar ainda, colocando o rádio lá para poder ver o tempo, para poder ver o trânsito, e você sabe muito bem disso, notícias, na verdade, como um todo. E aí você imagina ali do lado, ali, entre uma notícia e outra, você chega e você coloca uma promoção muito boa. Só hoje, compre um hot dog e ganhe uma Coca-Cola. A barraquinha vai estar aqui da Dona Maria, vai ser do lado da loja 100 aqui. Todo mundo que vier até domingo vai ganhar isso daqui. Cara, tá todo mundo ouvindo. Você vai se conectar de uma forma diferenciada. Eu acho que tudo se soma. Logicamente que as pessoas mais novas, elas acabam não tendo esse contato. Então, tudo é contato, Paulinho. Então a gente não tem essa ambiência de estar curtindo hoje uma rádio. Mas se ela tiver mais 3, 4, 5 amigos que fazem aquilo dali e dá certo, na verdade, para eles ali como um todo, com certeza a gente consegue ter muitos benefícios da rádio e eu, enfim, sou um cara apaixonado pela rádio. O rádio ele tem que seguir a modernidade, que nem a SAT, por exemplo. Nós estamos em 10 sites online. Ou seja, você pode ouvir a rádio na China, no Japão. Eu tenho ouvintes aqui, Nagoya, Akiyama, no Japão. Tinha ouvintes lá nos Estados Unidos, na Argentina, no Beirute. Pô, tinha ouvinte de Beirute. Mandaram um brinde para mim lá de Beirute, um narguile, veio aí, lindo, tá guardado em casa, né? O Mohamed, lá de Beirute, ele é plantador de azeitona lá, de oliva, né? Que ele faz. Que legal. Lá em Beirute. Não sei se está vivo por causa da guerra lá, mas se ele estiver ouvindo a rádio lá em Beirute... Um abração para ele. Salam aleikum, aleikum salam. Então a gente tinha ouvintes aí em vários lugares. Paris, cara, tinha um cantor brasileiro lá que entrando em contato com a gente, você vê, são coisas que você nem imagina, que o cara tá ouvindo a gente lá em outro mundo, em outro planeta, né, outro país, e não só no Brasil, né, em vários estados, várias cidades do Brasil. E essa promoção, esse anúncio no rádio, vai repercutir em outros lugares. Ah, mas eu não tenho loja lá em Araraquara. Mas não importa, o nome da sua loja foi ouvido lá em Araraquara, por exemplo, né, o seu produto que você está fazendo oferta aí, foi ouvido lá, de repente um comerciante lá de Araraquara que tá ouvindo a rádio, pô, tá vendo o cara lá em Suzano, tá vendendo uma televisão de 2.000 por 1.500, e a minha aqui tá 2.500, vou fazer a mesma coisa, o mesmo esquema de promoção que nem lá na rádio falou, tal. Eu fico ouvindo a Rádio Craque Neto no YouTube. Você consegue... Então hoje você consegue... Por quê? Porque eu quero a narração, eu quero aquele contato com o locutor. Isso faz total diferença pra mim. Entendeu? Então, assim, eu posso até colocar no YouTube, mas eu quero ouvir. Então, eu não fico assistindo, na verdade. Eu fico ouvindo. É isso hoje onde a rádio pode proporcionar algo diferente, né? É verdade. Legal, né? Esse tipo de coisa, né? Porque às vezes o comerciante fala, a rádio já era, não vai pra frente. Cara, eu vou te falar uma coisa que um professor falou pra mim, né? Eu sou jornalista e radialista formado. Ele falou assim, olha, o único veículo de comunicação que vai informar o fim do mundo é o rádio. Porque a internet, os caras derrubam lá o cabo que vem dos Estados Unidos da internet, acabou a internet. A TV derrubou o satélite, acabou a TV. Os demais, o rádio não. O rádio você põe o rádio numa bateriazinha lá, né, para transmitir, o cara bota lá o receptor em outra bateria e tá ouvindo em qualquer parte. Olha, hoje acabou o planeta, guerra mundial, uma bomba nuclear caiu aí não sei aonde. Então o rádio, segundo esse meu professor, vai ser o único veículo de comunicação do planeta a informar o fim do mundo. Assim ele falou desse termo mesmo. Falei, caramba, hein? A gente começar a pensar bem aí, esses comparativos aí em formas de transmissão, né? Celular. Derrubou a internet, que nem você vê quantos bugs já deram aí, que caiu a internet de todo mundo, né? Ninguém acessou o Facebook, ninguém acessou o X e assim por diante. Sabe que o que eu vejo no rádio, né? O bom dia, ele é pra mim. Mesmo que seja pra 1 milhão de pessoas ao mesmo tempo, aquele bom dia é pra mim. Então, quando você fala sobre qualquer tema aí, parece que você tá falando comigo. Já na internet, será que é com você de verdade? Sabe? Então, porque parece que tudo, entre aspas, já está meio que pré-formado para fazer aquele negócio acontecer. E quando você fala, bom dia pessoal, tudo bem? Rádio Sat, a rádio que conecta você de uma maneira totalmente diferente. Quando você começa a falar assim, tá falando comigo.
Isso mesmo. Então, essa conexão que eu acho que a gente vai voltar agora a dar muito valor para isso, como estou te falando, essas experiências dentro de lojas, não sei o quê, faz total sentido. Então, assim, as pessoas estão hoje ainda dopaminadas, vamos pensar assim. Então, hoje o cara pega ali o Reels dele ali, passa 50 Reels ali e não viu nada. É só mais, é só mais, é só mais, é só mais. Cara, desliga aquilo dali, começa a ouvir uma rádio, começa a ouvir uma música, para você realmente se conectar com você, com Deus de alguma forma diferente. Cara, e a rádio, ela entrega isso. Então, hoje, quem realmente sente que necessita, na verdade, ter uma desintoxicação, na verdade, de como o mundo tá, ele corre para a rádio. Porque a rádio, ela faz essa conexão com você mesmo. E isso você não encontra em outros lugares, Paulinho. O cara tem um bom produto na loja dele. Uma boa marca, o que seja, mas ele não consegue vender. O que esse cara tem que fazer? O Sim Comércio oferece também muitas coisas interessantes, o próprio Sebrae tem, né? Exatamente. Eu queria que você falasse um pouco sobre o cara ter um produto ótimo, mas ele não consegue vender aquele produto. Preço bom, ele não consegue vender. Vamos colocar aqui um outro ponto real aqui pra gente conversar. Rua das Noivas. Você coloca lá uma loja só lá de noivo. Você acha que você vai vender? Não. Sozinho, isolado. Exatamente, tá isolado. Então, vamos pensar, hoje o que eu penso em relação a um produto que você tem. Você está no lugar certo? Realmente você está se conectando com as pessoas que você tem que se conectar? Porque se eu quero hoje mostrar o meu produto é muito bom. Essa água aqui tá maravilhosa, tá gelada, tá não sei o quê. Certo? Só que você tá levando para quem realmente necessita dela? Então, porque hoje o consumo, ele tem que ser em cima de uma dor. Ele tem que ser em cima de algo que está faltando para ele. Né? Então, assim, você pode ter o melhor produto do mundo. Mas se você não se conectar com o seu cliente, dificilmente você vai vender. Então, a primeira coisa que eu vejo é, você está ambientado no seu lugar certo? Você imagina a gente com 50 mil garrafas de água no meio do deserto, todo mundo passando sede. A gente vai vender para um caramba. Certo? Agora, vamos pensar que a gente vai vender areia lá no meio do deserto. Vai dar certo? Não vai dar certo. Então, será que você está no lugar certo? Vamos pensar dessa maneira? Então, hoje, você tem que estudar. Cara, aqui não passa ninguém na rua. Aqui não tem conexão, na verdade, com o público que eu quero estar. A minha internet, ela não está o meu Instagram não está entregando para hoje o consumidor algo que eu gostaria de entregar. Né? Então, vai muito mais além do que ter um produto bom. Vai você estar no lugar certo, com as pessoas certas, e ter o conhecimento certo para poder entregar isso para eles. E eu acho que isso hoje, o comerciante como um todo, ele não entendeu esse jogo ainda. Né? E eu acho que ele tem que entender, porque senão realmente você vai ver essas lojas fechadas como eu vejo em Mogi, e você também vê aqui na região de Suzano, infelizmente. O comércio ainda é um bom gerador de empregos, ou não? O comércio, eu acho que hoje, ele ainda é o maior, né? Se você for ver, vamos pensar assim, hoje um cara consegue... Serviço, né? Exatamente. Né? Então hoje, eu e você aqui, a gente conseguiria estar aqui com 50 mil produtos vendendo literalmente para o Brasil todo. A gente não consegue vender 50 mil produtos se a gente estivesse na rua. Então ali são muitas pessoas que trabalham, são muitas famílias que vivem daquilo dali. Tanto que, assim, a minha paixão é, como eu te falei, é reavivar de uma tal forma que nunca mais ele se retroceda. O comércio de rua é a minha paixão. Né? Porque a gente consegue mudar vidas, a gente consegue salvar famílias ali. Que se uma loja fecha, Paulinho, como você bem sabe, ela não é só o dono que ali deixou de ter um sonho. São várias famílias que vão deixar de ter, muitas vezes, o pão de cada dia para poder estar comendo. Então vai muito mais além. Então a minha dor, na verdade, ali, a dor do cara também é como que eu faço com que esse cara continue tendo pão para ele, sabe? Então essa é uma paixão minha e eu não vou desistir disso tão fácil. O Sim Comércio tem alguma parceria com o Condemate, né? O Condemate, para quem não sabe, eu não esqueci o que é Condemate. É das cidades do Alto Tietê. Agora vai para 15 cidades. Exatamente, é um consórcio. Aí, o consórcio do Alto Tietê, né? Que vai ter aí a cidade de Jacareí, se não me engano, vai fazer parte do Condemate, se é que já não está fazendo. Existe uma parceria, o Sim Comércio, com o Condemate para que melhore o comércio nas cidades? Sim, Comércio, Condemate, Sebrae, eu acho que todos eles se somam. Mas vamos dar um exemplo que você hoje pediu aqui pra gente poder estar falando. O cara vai sair da empresa dele agora, ele vai ser um simples, vai ser um lucro presumido, vai ser um MEI.
Então hoje, se você não tem a mínima noção do que você vai fazer para empresariar nessa área jurídica, se você for até essas instituições, elas vão te dar as informações necessárias. Vou te dar um exemplo aqui besta, né? O cara hoje é MEI, ele tem até o limite de 81 mil, se eu não me engano, lá por ano lá. Se ele passar desse valor, ele vira lucro presumido. A dor de cabeça dele é gigantesca. E ele não pode mudar durante um ano aquilo dali. A receita automaticamente muda você. Então, se você hoje não tem um acompanhamento de uma área jurídica, seja dentro do Sincomércio, Sebrae, seja um contador legal, você por si só, vou abrir um MEI aqui na internet. Cara, se você passar do limite ali, você vai ter uma dor de cabeça gigantesca. Então, a gente hoje está preparado para poder chegar e orientar desde esse pequenininho até aquele grande que, por exemplo, vou te dar um exemplo. Né, lá, a gente faz toda a parte de consultoria, da parte de engenharia, a parte médica também lá, exame de admissão, exame de demissional e tal. E o que a gente faz hoje lá? A gente instrui as empresas a contratarem empresas terceirizadas para poder pintar, por exemplo, um prédio. Vou dar um exemplo para você. Se o cara que chegar lá não tiver o documento necessário para poder chegar e adentrar a empresa, para poder fazer aquela pintura, o cara cai de cima, o cara morre, você é o culpado. Você é o culpado. Então você tem que contratar uma empresa que está preparada para isso, que entrega os EPIs corretos, porque senão, se você contratar hoje um pintor qualquer, se o cara subir ali para poder pintar o seu prédio e ele cair, você é o culpado. É, responsável, verdade. E aí você mesmo vai... sendo um prestador de serviço, não né? importa. É o MEI, né? Por exemplo, o cara tem nota fiscal tudo, mas é um MEI. É um MEI. Ele é individual. Exatamente. Então o cara... você vai provavelmente ter um problema criminal por algo que você nunca imaginou que você teria. Verdade. E é o Sincomércio chega e fala isso. Então você vai contratar o cara para quê? Para limpar o telhado? Tem que ser essa empresa, essa e essa. E ela tem as condições de te entregar? Não, não tem. Então não contrata. Por quê? Porque se o cara escorregar lá de cima lá, a sua empresa ela vai ser penalizada por uma morte. E isso não é brincadeira. E a gente tem casos reais, tá, Paulinho? Tô te falando aqui, não é um achismo. Sim. Isso aconteceu já algumas vezes com a gente, inclusive ano passado, tá? Sim. É um risco enorme, né? Isso para empresas grandes, vamos pensar assim, mas a gente atende empresas pequenininhas. Empresas pequenininhas são dúvidas ali do dia a dia, uma dúvida de Instagram, uma dúvida de você simples, você MEI, por exemplo, e desde essas grandes, por exemplo, onde a gente tem toda uma parte jurídica. Lá são, se eu não me engano, 12 advogados lá com a gente lá, que a gente tem uma equipe para poder chegar e proporcionar isso para os comerciantes. A gente tem o Doribocô, né, que é uma das maiores referências em relação ao Procon, como você bem sabe. Então a gente tem uma equipe lá realmente qualificadérrima, meu irmão. Tem que ter toda essa estrutura. A gente, de fato, para quem não conhece o Sincomércio, você sabe o endereço de cor? Quem quiser conhecer o Sincomércio, vai lá. Pô, são ali somente lojistas, empresários que podem se associar, né, Fernando? Exatamente. Uma pessoa comum pode, um consumidor, por exemplo, eu não tenho comércio nenhum, eu quero fazer parte do Sincomércio, eu posso, e quem faz parte do Sincomércio é um sindicato. A gente... tem lá, você pode ir no Bertioga, tem lá a praia lá, o clube lá, como é que chama? Lá, Sesc. O Sesc, lá em Bertioga, pode fazer parte e tal, né? O que é legal? Né? A gente hoje, dentro do Sincomércio, a gente tem uma parte que é o Sincomed. O Sincomed, ela atende qualquer pessoa. Você Sincomed, pode hoje... o que é Sincomed? Sincomed, a gente faz lá hoje... todos os exames em relação a sangue. Então tira sangue. A gente tem hoje lá raio-x. A gente tem hoje lá uma parte dentária, né? Então você consegue fazer o seu tratamento lá. E como que você consegue acessar? Você tendo uma carteirinha nossa lá. Então o Sincomércio, na verdade, ela atende o comerciário, mas atende também as pessoas normais. É só você ser, entre aspas, uma pessoa que vai ter o acesso à carteirinha. A gente consegue fazer a carteirinha para você lá. Paga a mensalidade? Exatamente, uma mensalidade lá. Se você é do comércio, geralmente você vai ter um desconto. Por exemplo, você é do comércio. Pode ser você, sua esposa, seus filhos. E se você quiser para sua mãe, você vai pagar um diferencial ali, mas você pode ter. Então, mesmo quem não está no comércio, consegue usufruir de todas essas possibilidades com a gente lá. E são muitas possibilidades, Paulinho. Inclusive, ir para as colônias de férias também? Inclusive, também ir para as colônias de férias com desconto. Puxa, que legal. É muita coisa, é muita coisa. Passa o endereço e telefone para contatos, né? E as redes sociais, para a gente informar quem está nos assistindo, nos ouvindo. A gente está ali no centro de Mogi, no centro mesmo ali, Rua Coronel Souza Franco, número 81. Coronel Souza Franco, 81. Exatamente. Centro. Telefone 4799-7788. Repita. 4799-7788.
Que legal. E aí dá também para acessar a gente pelo Instagram, Sim Comércio, Alce Tietê, que é onde a gente representa. E pode entrar em contato com a gente lá que a gente vai responder você com todo o carinho do mundo. Horário de funcionamento? Horário de funcionamento das 8 até as 5h30, de segunda a quinta. E na sexta-feira até as 5 horas. Sábado? Sábado não abrimos. Não abre sábado. Puxa vida, hein? Você vê que legal, né? A gente viu aí que tem bastante coisas interessantes que o Sim Comércio oferece para todos, não é só para o comerciário, também para pessoas comuns, né? Mortais, simples mortais. Simples mortais. Consumidores. Alguém pretende ainda empreender esse ano? Tá bom. Nós estamos no mês de março. Sim. Já foi o carnaval, começou o ano agora, depois do carnaval. Tem Copa do Mundo e tem eleição. Vale a pena ainda pensar em abrir alguma coisa? Eu sou suspeito para poder falar para você. Você viu aí que eu trabalho aí com algumas empresas, né? Onde eu sou dono e sou sócio. Você vai viver sonhos que dificilmente você viveria se você fosse um CLT. Então eu tô aqui hoje, Paulinho, para poder mostrar que é possível. Uma criança que com 7, 8 anos pegava latinha na rua, pegava papelão, olhava carro. Eu falo para você, é possível você empresariar em qualquer país do mundo, em qualquer momento do mundo. Ela vai te dar algo que dificilmente você vai ter em outros lugares. Você acordar e todo dia literalmente você ter que fazer alguém feliz, ter que alguém faturar mais, você não tem aquela segurança, aquele conforto de você 8 horas, cara, mas você acaba literalmente vivendo muitas das vezes até o sonho do outro, né? Então, assim, se você tem um sonho de viver algo diferenciado, tu vai ter que correr risco, né? E aí, esse risco, na verdade, ele tá aí na rua, como eu tô te falando. Paulinho, se a gente for ali, cara, vender água, Heineken ali, a gente vai vender pra um caramba, hein? Pegar eu, você ali mesmo, a gente um pouco mais velho já, vamos pensar assim? Se eu for ali, a gente dá aula pra um monte de moleque ali, numa boa. Então, empresariar é viver realmente o seu sonho, cara. E isso, hoje eu não troco por nada no mundo. Nunca mais eu volto a ser um CLT. Mas eu quero ajudar muitos CLTs, na verdade, a serem um CLT melhor, com uma mentalidade melhor. E muitos daqueles caras que querem realmente empresariar, eu quero ser um exemplo para eles. Você não está fazendo com que as pessoas que são CLTs deixem o seu emprego para abrir negócios, né, pessoal? Nada disso. Cada um entenda da forma que entender. Se você pretende largar o seu serviço, ou for demitido, ou pedir a conta, e quiser ser um empreendedor, aí você procura lá o pessoal do Sim Comércio, o Fernando está lá para dar dicas, ideias. Aí você consulta antes de abrir qualquer negócio. Tem dúvidas? Eu não quero... Lá tem o Sebrae também, né? Dentro do Sim Comércio? Tem, a gente tem também o Sebrae lá. Tem o Sebrae dentro do Sim Comércio. O pessoal vai te orientar onde abrir a empresa, pesquisar o local que você vai abrir a sua empresa, para saber se tem fluxo de pessoas, se o seu produto, que nem ele falou agora há pouco, naquela região que você abriu, vai dar futuro, se vai vender. Eu vou contar um exemplo aqui, eu não vou te falar qual a cidade e o nome da loja, né, da empresa. Abriu aí uma farmácia no centro de Suzano. Uhum. E essa farmácia até me procurou, né, para fazer propaganda, e depois resolveu colocar um palhaço na inauguração e tal. Mas quando essa farmácia, um ponto o local é bonito e tal, mas essa farmácia ela coloca lá nada contra, até ajuda os palhaços, o pessoal que fica em porta de loja com microfone, fazendo aquele barulho todo lá, tocando a musiquinha, falando as ofertas. Mas uma farmácia que está numa rua que não passa ninguém a pé, quase ninguém a pé, somente de automóvel, é passagem, e ainda está adotando, eu até recomendei, até falei para a menina do marketing, falei, olha, desculpa eu vou falar a verdade, do fundo do meu coração, mas você está usando uma mídia errada, que não contra o rapaz, pelo amor de Deus, não é para tirar emprego de ninguém. Um cara falando no microfone numa rua que não passa ninguém a pé, só de carro. Você acha que o cara que está passando de carro vai ficar ouvindo o cara em segundos, décimos de segundos? Doril custa não sei quanto, fazendo ofertas de remédios, etc e tal. Esse cara não vai nem ouvir o preço do remédio, nem a marca do remédio, ou a promoção que a farmácia está fazendo. E aí eu sugeri para ela, a mídia ideal para você aqui é rádio. Claro, estou puxando sardinha pro meu negócio, mas claro. É rádio. E o quer queira, quer não queira, é rádio. Por quê? Não passa ninguém.
Qual conexão que ela tem ali com o cara do carro? O cara do carro ele tá preocupado nisso ou ele tá preocupado em não bater o carro? Não, é passagem. É passagem. Então, é esse tipo de exemplo que eu vou dar, né? Que você já sabe, que muitas pessoas não sabem. Montou a farmácia num lugar legal, né, um prédio legal, ótimo, mas o público não passa, só quem mora no quarteirão ali, que só tem a farmácia ali e tal. Esse público não vai sustentar a farmácia. Então, aí vamos pensar, né? Hoje eu sou um cara que começa o negócio, fica dar errado, eu fecho. Eu não fico insistindo. Então vamos pensar assim. Então ela já viu que o problema dela ali é um problema do lugar que ela está. Então se você montar um McDonald's no lugar errado, você vai falir. Vai falir. Você monta um McDonald's onde você não tem estacionamento e não tem lugar para você poder chegar e entrar, andar para carro, você vai se lascar. Então não dá para você viver só do drive-thru. Então você tem que ter um lugar. Tem um exemplo que eu queria falar para você, mas não vou falar no ar não, porque depois eu falo. Depois eu falo aqui, né? Exatamente isso que você falou. Então, mas uma marca de nome, famosíssima, mundial. Sim. Montou num lugar que não tinha movimento nenhum, foi pro saco. Então, e aí é a parte estratégica. Então, hoje, quando a gente está no Sim Comércio, é para justamente chegar e passar isso para ele. É um lugar que o público que você quer atender, ele passa ali. Você vai ter essa conexão. Você consegue simplesmente hoje não ter um lugar na frente da sua loja para poder estar atendendo o cliente. Você consegue não precisar ter portas abertas. São N fatores que você tem que colocar hoje na ponta do lápis na hora de você escolher um lugar para você abrir um comércio. A gente brincou ali, né? É Rua das Noivas. Cara, vai noiva pra um caramba lá. Mas você não vê noiva indo lá. A não ser que vá com a noiva para poder comprar o vestido para ela. Agora, eu não vou lá para poder ver um terno para mim lá. Por quê? Porque eu sei que ali não é o lugar. Eu não vou ter várias opções. Então, essa estratégia, ela tem que ser hoje primária em relação a abrir qualquer tipo de negócios na rua, tá? Tem empresários que trabalham pra caramba, muito, muito, rala de noite, mas não consegue crescer. Sim. E aí? Eu tenho para mim uma parte muito importante, Paulinho. A ambiência, ela te molda. Eu falo isso para minha filha, falo isso para os meus clientes, amigos. Vamos pensar aqui agora. Vamos pegar uma pessoa que é magra, uma criança magra, coloca numa família de obesos. Ela provavelmente vai ficar uma pessoa obesa também. Aí você pega uma pessoa que é gorda e coloca ela numa família onde as pessoas têm um outro hábito de comer, de fazer exercício. Ela vai ficar magra. Então a ambiência, ela vence o DNA. Só para você ter noção. Isso é muito complexo hoje na ciência, mas é uma verdade. Então vamos pensar, eu quero crescer. Eu vou estar do lado de quem reclama? Vou estar do lado de cara de quem não tem resultado? Ou eu vou estar do lado de quem realmente hoje tem um resultado e quer, na verdade, empreender de uma maneira diferente com soluções? O que eu vejo hoje, a minha ambiência, ela vai me moldar. Hoje eu tenho dentro do Sim Comércio, você está percebendo aqui, um Fernando que construiu muitas coisas, ele quer dar dentro do Sim Comércio muito conhecimento, muita experiência e às vezes até ali um carinho, um afeto para um cara que vai fechar e a gente tentar de alguma forma ali construir uma outra história. Só que eu em outros lugares, Paulinho, geralmente eu estou em mesas que as pessoas são melhores do que eu. E isso faz com que eu saia da zona de conforto para que eu melhore cada vez mais. Esse é o recado que você dá para os comerciantes. Esse é o recado que eu dou para os empresários. Então, assim, será que ele realmente está numa mesa onde ele vai conseguir um contador melhor, um conhecimento melhor, um Instagram melhor, um produto melhor? Ou ele acha que vai cair do céu isso? Não, então ele tem que sair da zona de conforto dele. Ele tem que estar numa outra ambiência. Eu peguei esse exemplo simples para hoje o seu ouvinte entender, se ela é uma pessoa obesa, se ela tiver numa família que só tem magro, que come da maneira certa, dorme da maneira certa, faz exercícios, ela dificilmente vai continuar obesa. Agora pega uma criança que ela é magra e coloca ela dentro de uma família de obesos, que come errado, que come gordura, ela vai ficar obesa. Então a ambiência, ela te molda como pessoa e como empresário. Eu dei esse boom, na verdade, para poder ter essa ambiência toda, porque eu atendi pessoas de alto nível e eu vejo que elas são alto níveis, né? Eu lembro quando eu estava dentro da casa da VTube, com o Eliezer lá, num momento lá, onde eles estavam fechando o contrato, eles não fecharam o contrato lá, no contrato de R$880 mil, por, se eu não me engano, era 10 reels, alguma coisa assim. Então, por 10 minutos, ela não fechou quase 1 milhão. Porque ali, se eu não me engano, naquele momento ali, tinha que ter o Eliezer junto também. Tô dando um exemplo aqui pra você de algo que eu falei, cara, não é possível. Ela não vai fechar um contrato de R$1 milhão
por 10 minutos, que seriam 10 reels, só porque o Eliezer vai estar em alguns momentos ali, cara, era absurdo, mas ali virou uma chave, isso alguns anos atrás. Cara, você é muito valioso, mas você tem que estar numa ambiência realmente de pessoas que veem esse valor em você. Vamos pegar um exemplo aqui, hoje, uma garrafinha d'água, se você for no atacadão aí, tá 70 centavos, 60 centavos. Se você for no Chibata da vida aqui, que seja verão, já tá R$1. Se você for no barzinho ali da esquina, já tá 2, 3. Se você for hoje dentro do aeroporto, tá R$10. É a mesma água e resolve a mesma dor, que é a sede. Então, será que você tá no lugar certo, com a pessoa certa? É isso, Paulinho. Eu queria que você, quem quiser falar com o Fernando, onde te acha? Seus contatos. Tô no e-commerce quase que sempre, né? Quando eu não estou fora do Brasil, vou ficar agora, como trabalho também fora do país, como você bem sabe, fico muito fora do país, mas estou quase sempre no e-commerce, sempre que eu posso, e você consegue me encontrar nas redes sociais, fernandomendonça.oficial. Suas considerações finais. Eu queria agradecer, Paulinho, o convite. A gente teve um bate-papo antes de eu vir para cá, que foi de muita valia para mim. A gente falou sobre as questões, eu falei da minha filha, você falou do seu filho, isso fez uma conexão com a gente lá, uma conexão muito verdadeira. O que eu queria falar para os seus ouvintes aqui é que muitas das vezes você vai passar por uma dificuldade que você não vai entender, você vai questionar Deus, você vai falar: por que isso está acontecendo comigo, meu pai? Deus forja pessoas fortes para poder fazer com que a palavra dele chegue em lugares que dificilmente você conseguiria chegar. O que eu vejo hoje? Se você está passando uma dificuldade agora dentro da sua vida, seja ela pessoal ou profissional, tenha uma certeza, Deus está olhando para você. E se você está passando uma dificuldade é porque Ele sabe que você é muito mais forte do que você imagina. Não desista. Tem um cara lá em cima lá que está olhando para você a todo momento e Ele sabe que é melhor para você. Muito bem, estivemos batendo um super papo gostoso com o Fernando. Nossa, foi muito bom o papo, hein, Fernando? Foi demais. Vou pedir já o da Pedibis. A gente vai marcar uma nova entrevista, né, com o Fernando para falar das empresas. Aí já é outro papo. Aí já tem Pix na parada e vamos que vamos. Bora! Fernando Mendonça, diretor de novos negócios em comércio ao Tietê. Falamos de um monte de coisa legal, sugestões, dicas, recomendações, etc. Valeu, Fernando. Um grande abraço para você. Até a próxima oportunidade. Paulinho, muito obrigado. Aos ouvintes, que Deus abençoe todo mundo. Foi um prazer estar aqui com vocês e até a próxima. Muito bem, Rádio Sat FM, a rádio que fala com você. A gente vai voltando aqui com a programação normal na rádio do seu rádio. Acordei e liguei o som que